E hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre como para a gente aprender um pouquinho a manter a nossa energia positiva, para manter não só a nossa energia positiva, mas manter o nosso campo de energia. E vamos aprender um pouquinho sobre isso. E eu tô aqui também para ajudar vocês a compreender o que acontece na sua vida um pouquinho e ajudar vocês em relação a isso. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre cristais, sobre ervas, sobre músicas, sobre cores, sobre sons, sobre pensamento, sentimento e ações, porque tudo isso ajuda ou não ajuda em preservar a nossa energia. Primeiro vamos entender algumas coisas sobre energia, para que a gente possa funcionar e construir esse pensamento. A nossa energia, ela se movimenta o tempo todo. O nosso corpo é formado de energia, porque ele é formado de células que são formadas de átomos, e é sempre bom a gente lembrar disso. Que o nosso corpo físico não é tão físico quanto a gente vê. Né? O nosso corpo físico, na verdade, é um monte de milhares de pontinhos brilhantes que estão o tempo todo se movendo, dentro e fora, e se interconectando, porque dentro do nosso corpo, até dentro de nós, existem muitas frequências diferentes de energia, muitos níveis de energia diferentes dentro de nós. Então essas energias no nosso próprio sistema, ela pode estar se chocando, brigando uma com a outra, ou ela pode estar em harmonia. Porque nós somos seres maravilhosamente complexos, então quando a gente conhece todo esse mecanismo de funcionamento, a gente tem mais facilidade para manter a harmonia desses sistemas do que se a gente não conhecê-lo, não é? Pois então, os nossos pensamentos, vamos começar por eles, mas eu não vou me ater muito aos pensamentos, porque só os pensamentos, acho que a gente ficaria aqui uma semana inteira conversando sobre eles, mas eu vou tocar em alguns pontos como itens, certo? Eu vou deixar essa live assim, tipo itens. Vou tentar, pelo menos, tá? Pra gente poder ir resumindo os aspectos para ficar o mais claro possível para vocês, tá? Então, os nossos pensamentos, eles criam muitas coisas que a gente pode pensar como físico, que são os químicos cerebrais, que são adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, né, hormônios. Ele cria substâncias a partir de pensamentos. E isso que o cérebro cria, ele induz sentimentos. E os sentimentos, por sua vez, também alimentam e retroalimentam os hormônios e o cérebro, formando, às vezes, quando isso é repetido, um circuito fechado entre pensamentos e sentimentos. Isso cria alguns padrões de comportamento chamado ações ou padrões mesmo, padrões de comportamento. Quando a pessoa fala assim, eu sou irritado, eu me sinto excluído, eu me sinto rejeitado, eu me sinto triste o tempo todo, eu me sinto melancólica, eu acho que eu estou insatisfeito com a vida. É impressionante, porque se a gente altera o hormônio, a gente altera o humor. É tão quimicamente mutável o nosso humor que muitas experiências existem fazendo alteração de químicos, de hormônios, e naturalmente as pessoas mudam o seu humor. Mas não só um remédio faz isso, né? Não só um hormônio faz isso, mas também algo que a gente pensa diferente. Quando a gente resolve conscientemente, ou quando alguma coisa acontece na nossa vida que a gente muda radicalmente o padrão de pensamento, naturalmente o nosso humor muda. Então, por exemplo, imagina que você está com um dia muito triste, que alguma coisa aconteceu na sua vida e que você está triste, e de repente você recebe uma notícia que você sempre quis receber. Ou de alguém que vem de fora, que você estava muito tempo esperando, ou um carro novo, 0 km, aquele carro que você sempre quis, que alguém simplesmente lhe deu, ou uma herança que saiu, ou seu passaporte que você queria tanto.
ou a sua filha que lhe dá uma notícia muito linda sobre a vida dela, o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa que simplesmente declara-se para você e te oferece para casar novamente, ou ele lhe fala que comprou uma passagem para vocês fazerem uma lua de mel, uma nova lua de mel, não sei, alguma coisa que você vibre, ou simplesmente, dependendo da pessoa, você sente a frequência de um anjo e visualiza um anjo aparecendo na sua frente e lhe dizendo: continue, continue, simplesmente continue, siga em frente, você está aprendendo e você está indo por um lindo caminho. Então, quando alguma coisa muito importante para a gente acontece, o nosso humor muda. E quando o nosso humor muda, aquela coisa que pesava, que estava ali preocupando a nossa cabeça, que estava ali pesando a nossa cabeça, desaparece. Perde a força, perde o poder, perde a intensidade sobre o nosso estado e a gente simplesmente muda de estado. Sabe uma coisa interessante? O nosso corpo, e a gente é tão moldável, é impressionante como a gente é moldável. A gente é tão moldável que um simples exercício de fazer isso, ó, olhar para cima e ficar olhando para cima durante muito tempo, faz com que o cérebro se desconecte de tristeza, se você ficar muito tempo, se você tá triste e ficar muito tempo olhando para cima, você vai se agoniar e você vai querer fazer isso e isso. O que é o padrão que ativa algumas áreas do cérebro, que ativa algumas coisas dentro, que mantém a tristeza e essa sensação de dentro. Então a pessoa que está triste, geralmente ela está com o olhar do horizonte para baixo. E quando a gente coloca o olhar do horizonte para cima, a gente ativa outras áreas do cérebro que faz com que a gente saia um pouco dessa energia. Então, ouvir uma boa música, ouvir o que você gosta de ouvir. Às vezes, ouvir músicas falando sobre Deus, para quem gosta, para quem se identifica. Às vezes, ouvir um mantra e começar a entoar esse mantra que fale coisas positivas para algumas outras pessoas. Para algumas outras pessoas, fazer academia, né? Botar o corpo para gerar muito calor para fora e para mover muita energia, isso ajuda. Para algumas pessoas, dançar. Para outras, pintar, recitar poesia. Então, o que faz você ficar feliz? Isso é um ponto que é importante a gente pensar para que a gente possa preservar a nossa energia, manter o meu estado de felicidade. Eu preciso me conhecer, então, para manter o meu estado de felicidade. E, às vezes, manter o nosso estado de felicidade está nas coisas simples. Por exemplo, brincar com seus filhos, porque você ama esse momento. Estar naquele momento é uma das coisas que mais mantém e preserva a nossa energia. É estar no momento, é não estar nem no passado e nem no futuro. Estar absolutamente no momento presente é uma usina de força para preservar a nossa energia. E eu indico para vocês, para pensar sobre isso, o filme O Poder Além da Vida. Eu já falei sobre esse filme aqui, eu não sei quem já assistiu. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. O Poder Além da Vida. Esse filme fala sobre o poder do presente. O que acontece quando a gente está com a nossa mente, com as nossas emoções e com as nossas ações no mesmo alinhamento e no mesmo momento. Não está em dissonância de tempo e espaço. Estar no momento presente é uma salvação para a nossa mente e para as nossas emoções. Só que a gente tem que aprender a estar no momento presente, porque a gente se distrai com muita facilidade. E a gente busca distrações para sair exatamente do presente, porque a gente não quer estar no presente. É engraçado, né? A gente não quer estar no lugar que mais nos equilibra, porque é um lugar que exige da gente maturidade e resolução da nossa vida. É um lugar que faz com que a gente enxergue que
só depende de nós. Depende de nós, que esse mundo ainda tem jeito. Na verdade, esqueci essa letra agora, mas enfim. Depende de nós. O nosso mundo depende de nós. A nossa alegria, preservar a nossa energia depende de nós. E uma das coisas importantes é estar no momento presente. Como eu estava falando, é o lugar que a gente mais foge, porque a gente quer se distrair. A gente não quer pensar nos nossos problemas. E aí a gente vai deixando que eles cresçam. A gente vai colocando ele para debaixo do tapete até que eles explodem. E aí a gente corre para encontrar alguém que divida a culpa com a gente. E aí a gente sai da autorresponsabilidade. Então, uma forma de preservar a nossa energia, qual a minha parcela de contribuição? Se você não encontrar nenhuma parcela de contribuição, você pode pensar outra coisa. Como isso está me ajudando a crescer? Como isso pode estar me ensinando alguns atributos de maturidade, sabedoria, discernimento, paciência, tolerância? Porque se isso está na minha vida, isso é importante para mim. Em algum nível, isso é importante para mim. E quando eu compreendo de que forma isso pode estar me ajudando nesses níveis mais profundos, eu posso... É como se eu pudesse acelerar o desconforto e ir para o momento de conclusão desse aprendizado, porque as situações estão na nossa vida para a gente aprender, claro, a gente já sabe disso, mas enquanto eu não aprendo, a situação não vai sair dali, a situação não vai mudar, então eu preciso aprender, entender o que eu preciso aprender ali. E a questão tão delicada é que muitas vezes a gente realmente nega e a gente não quer enxergar o que está ali para a gente enxergar e mudar. Às vezes um padrão de vitimização que a gente está escondido, que a gente nem percebe, mas que o outro percebe. Às vezes um padrão de agressão. Às vezes um padrão de não escuta. Existem muitos padrões que podem estar nos impedindo de crescer e de completar os aprendizados para ir para uma nova experiência. Então, toda vez que eu me esquivo da minha autorresponsabilidade, eu perco energia. Toda vez que eu coloco numa situação mais energia do que deveria, eu perco a minha energia. Eu falei uma coisa simples, bem simples, um outro dia que eu quero repetir para vocês. Às vezes você toma banho esfregando com força o seu corpo. E às vezes você vai à casa com força. Às vezes só é deslizar a mão pelo rosto. Quer fazer uma esfoliação? Pega uma buchinha e suavemente vai passando pelo corpo. Mas às vezes a gente usa muita energia para algo que não precisa. Então a nossa energia vai sendo minada quando a gente coloca a energia a mais do que necessita numa experiência. Às vezes a gente vai lavar os pratos e lava com força. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente faz abruptamente. Isso dá uma descarga de energia e a gente vai perdendo energia. Uma das coisas que mais faz a gente perder energia é pensar. Os nossos pensamentos gastam mais energia do que se a gente estivesse fazendo academia. E os nossos pensamentos exaurem o nosso sistema psíquico e detona a nossa energia física, literalmente, dentro da medicina chinesa, a energia do baço pâncreas e estômago. O excesso de pensamentos cria um hábito de ruminar na mente, que a gente não percebe. A gente fica pensando e pensando e pensando e pensando e um pensamento liga no outro, que liga no outro, que liga no outro. E a gente fica com o hábito de pensar demais. E esse hábito tira a gente do discernimento, da lucidez, do centro, do equilíbrio, da harmonia e da nossa energia. Então, uma das coisas que mais sugam a nossa energia são os nossos pensamentos aéreos ou o excesso de pensamentos. Eles dão origem às nossas emoções também distorcidas e
por consequência, algumas ações que podem ser desproporcionais à ação. Muitas vezes a gente pensa e vai guardando aquelas ações que a gente poderia ter trazido com discernimento e resolvido alguma situação. Aí a gente acumula, de repente a gente explode. E aí aquela nossa explosão é uma explosão desproporcional à experiência. Eu esqueço de tudo quando lavo o prato. Sim, Renata, linda. Tem gente que lava os pratos meditando, como se estivesse meditando, né? E vai esquecendo do mundo e simplesmente é uma terapia. Tem pessoas que fazem as atividades de casa dessa forma. Eu também gosto muito de limpar a casa. E eu gosto muito de limpar a casa, colocar uma música e começar a limpar a casa. Parece que eu vou me organizando, né? A casa, ele tem esse efeito. Tanto a casa, limpar a casa, quanto limpar o guarda-roupa e as gavetas. Parece que vai organizando a gente por dentro. E isso acontece de verdade. Mas a gente pode pensar além, a gente pode saber que além dos nossos pensamentos próprios, toda vez que a gente culpa, a culpa, ele abre buracos no nosso campo energético. Eu falei isso numa live sobre cura a semana passada. Quando a gente culpa o outro ou culpa a gente abre brechas no nosso campo energético que energias começam a entrar, qualquer tipo de energia, principalmente energias compatíveis com essa sensação. Então, o que eu penso de forma distorcida sobre mim vai fazer com que mine a minha energia. Eu mesmo me detono. O pior inimigo do homem é o próprio homem. O pior inimigo de você é você, o meu próprio inimigo sou eu. Então, às vezes, a gente se autodeprecia conscientemente ou inconscientemente. A gente começa a falar, ih, você não é boa o suficiente, você não merece isso tudo. Olha, você merece isso aqui mesmo. Olha, é melhor você desistir disso aqui porque não é pra você. Olha, vai dar errado, porque tudo dá errado na sua vida mesmo. Então se acostuma com isso, porque é isso aí que você merece. Olha, você sabe que você não é tão bonita assim. Você vai acostumando a se depreciar e isso mina completamente a sua energia. Falar mal dos outros, mesmo que seja um comentário, mina a sua energia. Se você pudesse ter um aparelho que mede a frequência vibratória das suas palavras, você ia perceber o quão importante é falar o que eleva o outro ou a si mesmo. Mesmo que seja um comentário, quando você fala do outro de uma forma que não está elevando o outro, você está minando a sua energia. Você também está emitindo energias negativas para o outro. E se o outro estiver aberto, ele vai receber. Se o outro não estiver aberto, você vai receber 2 vezes o que você emitiu para o outro. Então essa é a forma mais simples de você se proteger. É não julgar o outro, é não culpar o outro, é não julgar você, é não culpar você, é não falar mal do outro e nem fazer comentários. Não, eu só estou fazendo um comentário. Os comentários que não são para elevar o outro minam a sua própria energia. E quando bate no outro e volta, você recebe duplamente aquilo que você emitiu. E depois a gente não sabe por que está com a vida tumultuada, que está cansado, que está exaurido. Uma outra coisa que mina a nossa energia é querer resolver a vida do outro, é querer resolver o problema do outro, é achar que você tem que salvar o mundo, que você tem que resolver a questão política, social, de todos os animais, das pessoas, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, de tudo, a sensação de que você tem que. E isso mina a sua energia. Primeiro, porque a gente não tem que nada. Segundo, que a gente não tem como pegar a responsabilidade do outro, porque o outro está construindo isso por algum motivo. Existe uma função do outro estar vivendo alguma coisa. E essa função só pode sair quando o outro aprender. Se hoje nós tirássemos toda a corrupção do mundo, no dia seguinte ela seria criada de novo.
Por quê? Porque o nosso psíquico ainda está tão imaturo que cria a desordem para aprender a construir a ordem. É como uma criança pequena que você arruma os brinquedos, ensina a guardar e as crianças vão lá e desarrumam de novo. Aí você arruma os brinquedos e as crianças vão e desarrumam de novo. E elas vão crescendo até um dia que elas entendem que tem que arrumar os brinquedos, que elas podem brincar sem acabar com a casa inteira. Elas vão amadurecendo e aprendendo. Então a gente está numa frequência imatura de consciência. Então a gente desorganiza a nossa vida, mas a gente quer a nossa vida organizada. A gente desorganiza, entre aspas, a vida do outro e a gente acha que essa é a melhor forma de fazer. Então é imaturidade. Toda vez que eu tento organizar a vida do outro sem a autorização do outro, ou até com a autorização do outro, mas eu me sinto responsável, eu estou puxando para mim uma energia que o meu corpo não comporta. Por quê? Porque o corpo foi o seu campo psicoemocional, energético, espiritual, ele foi feito para comportar a sua energia. O seu karma, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa palavra que, enfim, as suas questões. Então, quando eu pego o karma do outro para mim, quando eu pego o que é do outro para mim, eu estou minando a minha energia. Mas a questão é que eu posso ajudar o outro, ser amorosa, gentil, prestativa, compassiva. Eu posso ser a pessoa mais bondosa do mundo sem absorver o que é do outro para mim. E isso é a questão. Eu preciso entender livre-arbítrio e respeito. Às vezes eu acho que ser bondoso é ir lá na vida do outro e querer resolver e dizer o que tem que ser feito. Isso mina a sua energia. Deixa o outro viver, cair, levantar, escorregar e te pedir: amiga, você tem um conselho para me dar? Ou amigo, você tem um conselho para me dar? Ou, poxa, eu queria uma ajuda, você poderia me ajudar? Então, às vezes permitir com que o outro até peça essa ajuda, porque é até um aprendizado. Imagina se você está com o seu filho no colégio e ele tem dificuldade de preencher as provas e você vai lá e preenche todas as provas porque ele está nervoso, chorando, dizendo que não consegue responder as provas, que está sofrendo muito e que ele precisa de alguém para fazer isso por ele. Ele precisa de alguém para responder as provas dele, para fazer o aprendizado por ele. Se você fizer isso, você vai estar ajudando ou prejudicando seu filho? Esse exemplo é claro que a gente vai estar prejudicando o nosso filho. Na vida é a mesma coisa, porque a vida é a nossa escola. As dificuldades e experiências e desafios são os nossos aprendizados. Se a gente tira a oportunidade do outro, simplesmente a gente está tirando a força, a superação. Então, como eu trabalho com isso, eu entendo como é que eu posso ajudar sem pegar para mim. Porque se eu pegasse para mim todas as dores de tudo que eu ouço, eu adoeceria todos os dias. Porque são muitas questões que todos nós vivemos, todos os seres humanos, e a gente vai ajudando um ao outro. Quando eu preciso, eu também preciso de ajuda. Eu ligo para minha amiga, converso com minha filha, converso com meu marido, converso com alguém, ouço uma música, faço uma oração, faço uma meditação, faço Teta Healing em mim, e aí eu vou melhorando. Mas a gente está aqui para se ajudar um ao outro. Se eu pego e levo tudo para meu marido, por exemplo, e ele capta toda a minha energia, ou de tristeza, ou de raiva, ou de decepção, ou do que for, como é que ele vai me ajudar? Então ele pode me escutar, ele pode ter discernimento, me dar uma palavra, me dar um guia, me botar no colo, fazer alguma coisa, se preservando. Toda vez que a gente quer pegar o que é do outro pra gente, a gente tá minando a nossa energia. Então, Katiane tá falando aqui, Kátia, né? Tá falando aqui no Facebook, concordo com tudo. Essa é uma visão real do que a energia do pensamento faz, mas também agora estamos vivendo algo novo e muito difícil de lidar. Estamos mais em casa, não podemos mais abraçar. Não podemos mais abraçar.
os amigos, estamos distantes uns dos outros pela lei da pandemia, 1 metro a 2 metros de distância, isso está minando nossas vidas e dias. Temos que nos proteger, sim, e superar, sim, aprender como amar e se amar para os novos tempos que já estão aqui e agora. Não está fácil para ninguém. Meu profundo namastê. Namastê também, linda. Na verdade, eu acho que, falando um pouco dessa... Sim, a live vai ficar salva. Aí Renata fala, a melhor coisa é aplicar a peneira de Platão, o que é bom e útil e é necessário não deve ser falado. Exatamente, o que não é, né? O que não é bom, útil e necessário não deve ser falado, exatamente. Então, pegando aqui com o que Kátia falou, então, eu acredito, é a minha percepção sobre tudo isso que está acontecendo com a gente, sem se alongar nisso, para a gente não sair do nosso tema. Mas eu acredito que a gente está tendo uma grande oportunidade de realmente olhar para dentro e parar as distrações. É um grande momento de consciência. A gente passou por grandes momentos de consciência na Terra, desde a época do início dos tempos, desde a época de Atlântida, desde a época da Lemúria, né? Desde a história muito pregressa da Terra. A gente vem passando por ciclos e ciclos de despertar de consciência. E todas as coisas e catástrofes e pandemias e guerras que acontecem é um grande rebuliço para que a gente possa olhar direito e ver o que a gente quer. Então eu nunca experimentei, eu só tenho 44 anos, esse corpo. Eu nunca experimentei essa sensação de, olha, não se toque e não saia de casa. E para mim, na minha percepção, isso é um grande presente para tirar todas as distrações e dizer assim, olhe para você agora. Ninguém suporta ficar olhando para si mesmo, não é? E essa que é a questão. Olhe para você e trate-se. Olhe as suas carências, as suas necessidades, as suas exigências, os seus pensamentos, as suas ações, os seus desejos, as suas intenções, como eles estão, o que realmente é importante, essencial para você. Mude os seus valores e refaça-se para que você esteja em paz, em silêncio, em quietude e sozinho. Porque quando a gente tem a força de estar bem sozinho, a gente tem força de estar bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Quando a gente precisa de algo externo para estar bem, é porque a gente ainda está no processo de entender a nossa importância. E todo mundo está nesse lugar em algum nível e está tudo bem, a gente só está trazendo uma reflexão. Se eu preciso de distrações, de estar com pessoas para estar bem, significa que eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi algumas coisas importantes sobre quietude, sobre valor, sobre se refazer, sobre a real percepção do que é um estado meditativo. Então, é um estado de amadurecimento espiritual, na minha percepção. É uma sacudidela, e muitas pessoas dizem que esse momento poderia ser uma terceira guerra mundial. Esse boato da terceira guerra mundial espiritualmente estava muito chegando próximo da nossa realidade. Então foram feitas o ano passado e o outro ano, muitas meditações coletivas para não acontecer a terceira guerra mundial. A gente conseguiu, eu acho, mudar a sensação, a experiência de, em vez de ter uma terceira guerra mundial, ter apenas um vírus. Sim, pessoas estão morrendo, claro que sim. Seria muito pior se fosse numa guerra. Os ciclos de pessoas que estão indo para outras esferas e outros planos iriam acontecer com guerra, com pandemia. Essas pessoas estavam nesse fluxo de ir. Não é por isso que a gente simplesmente vai, então vamos. Não é isso. Mas é porque a gente é um estado de poder enxergar todos os lados, e isso também é expandir a nossa energia para compreender algo maior. Às vezes a gente só fica olhando para o que não funciona e para o que faz a gente sofrer. Mas
O que de tão belo está surgindo ou está tentando surgir? Porque se a gente não conseguir compreender, outras pandemias vão ter que vir para a gente, até o momento que a gente vai ter que compreender compaixão, não julgamento, silêncio, quietude, meditação, alto valor, importância de você saber se comunicar na sua casa. As pessoas estão voltando para as casas, né? As pessoas estão nas suas casas, muitos casais se separando, pessoas desesperadas porque estavam acostumadas a se distrair do lado de fora e se desacostumaram a olhar uns para os outros e se comunicar. Então agora a gente está voltando para dentro, para os lares e para as famílias, para voltar a enxergar os nossos desafios. Nós precisamos olhar para eles para poder trabalhar eles, para poder transformar eles, para poder resolvê-los. Existe um espinho dentro do meu lar, uma dor na minha família, e eu simplesmente deixo para lá porque eu vou trabalhar, volto cansado, durmo, vou trabalhar, volto cansado, durmo, e agora eu estou em casa. Eu estou disponível para cuidar desse espinho. Só que nem sempre eu quero cuidar desse espinho. Eu quero voltar a olhar para algo que não me machuque, porque eu tenho tanta coisa para ver que eu não quero ficar. E aí a gente vai deixando os sofrimentos ali quietinhos, virando monstros na nossa vida. Em vez da gente ir resolvendo. Então isso é uma outra coisa que mina a nossa energia. É a gente deixar as coisas acumularem e tapar os olhos e não querer ver o que precisa ser mudado em nós, ao nosso redor. O que eu preciso fazer para ajustar a minha vida é eu escutar mais, é eu saber falar com mais amorosidade, é eu entender as diferenças, é eu aceitar o outro do jeito que é. Um é mais devagar, aí em vez de eu entender que o outro é mais devagar, eu chamo o outro de lerdo. Você é lerdo, você não sabe fazer nada, deixa que eu faço. Em vez de eu entender que o outro é mais rápido, eu chamo o outro de nervoso, você é muito nervoso, você é isso, você é aquilo. Eu prefiro a minha paz. Em vez da gente enxergar as diferenças, a gente vai se atritando. Então é o momento da gente adquirir respeito pelas diferenças e compaixão pelas experiências de cada um. A forma com que o outro dá conta de viver e saber adquirir a flexibilidade de lidar com tudo isso. A sabedoria de como trazer a nossa voz, a nossa energia para o outro. Então toda vez que eu exacerbo e julgo o outro, eu estou minando a minha energia. Uma outra coisa muito importante que mina a nossa energia é quando a gente quer a aprovação do outro. Isso talvez seja um recorde de minar a nossa energia. Quando a gente quer a aprovação do outro, a gente pega o nosso campo de energia, que é uma bolinha de luz, e abre ele. Puf! A gente simplesmente tira toda a nossa armadura de luz. Armadura não é uma boa palavra. O nosso campo de luz. A gente pega o nosso campo de luz e abre. Quando a gente quer a aprovação do outro. E isso é proporcional. Quanto mais aprovação do outro eu quero, mais eu me fragilizo com a minha energia. Quanto mais eu acho que eu preciso que o outro me diga que eu sou boa, que eu sou bonita, que eu sou admirável, que eu sou isso, quanto mais eu preciso que o outro me aprove, mais eu estou abrindo e vulnerabilizando o meu campo de energia. Então, isso, como curar isso? Eu preciso primeiro perceber que eu estou fazendo isso, depois eu tenho que, toda vez que eu for fazer, eu paro. Eu estou novamente querendo que o outro me aprove. Parei e eu começo a me aprovar. Eu já sei ser boa para mim, eu já sei me aprovar, eu já sei trazer confiança. Eu confio, eu tenho o meu valor, todos nós temos. E aí você passa a lembrar de todas as suas vitórias. As nossas memórias são muito importantes. Não as memórias negativas, mas as positivas. Elas têm muito poder e vocês já sabem disso, porque as memórias negativas detonam a gente. Mas as memórias positivas crescem a gente.
E é importante a gente usar as memórias positivas para trazer um bem-estar pra gente. Então, toda vez que você sentir que você não é bom o suficiente, lembre das coisas que você fez de bom. Pode ser qualquer coisa, pode ser um beijo na sua filha que você deu com muito carinho. Pode ser um momento que você ficou extasiado em ver o pôr do sol. Pode ser um momento que você lavou os pratos bem feitos, que você deixou a pia maravilhosa. Pode ser um momento em que você fez o seu trabalho tão bem feito que o outro, naturalmente, todo mundo reconheceu você. Pode ser um momento que você sentiu uma conexão com Deus, que só você sabe a importância daquilo. Pode ser um momento que você teve um momento de amor bonito com o seu companheiro, sua companheira. Pode ser um momento que você se olhou no espelho e disse, nossa, como você é linda, como você é lindo, como você é maravilhoso. As pessoas precisam se sentir importantes. As pessoas precisam se sentir valiosas. As pessoas precisam se sentir parte. E a gente mina a nossa energia quando a gente entrega isso para o outro. Mas na verdade sou eu que conquisto esse lugar. E é importante entender isso. Eu que conquisto o fazer parte. Eu que conquisto a importância que eu sou. Eu é que construo o meu valor, não é o outro. Enquanto eu entrego isso para o outro, eu estou minando a minha energia. Todas as vezes que também eu escuto uma música que tem letras depreciativas e que eu trago a energia dessas letras para dentro de mim, eu estou minando a minha energia também. Porque foi feito um estudo, e esse estudo é muito antigo, e esse estudo está no Google, o estudo sobre as células, as moléculas, e foram colocadas as células, moléculas, para serem submetidas a cores, palavras, frases e músicas, sons. E todas as células respondiam. As células que estavam sendo submetidas, impactadas com sons positivos, palavras como amor, paz, sabedoria, confiança, e sons como música clássica, elas ficavam como cristais, perfeitas e harmônicas e simétricas. E as outras que estavam submetidas a som de heavy metal, a palavras como ódio, raiva, mágoa, elas ficavam completamente deformadas, meia marrom, meia preta, e é um estado de desorganização. Então, tudo que nós nos alimentamos, seja de pensamentos, de sentimentos, de alimentos físicos, de alimentos musicais, de alimentos de qualquer coisa, está minando ou acrescentando a minha energia. Então existem alimentos que minam a nossa energia. Os carboidratos de açúcar e farinha branca, eles têm uma propriedade de queimar uma energia de uma forma que quer mais, que quer queimar mais. É uma forma que mina um pouco a nossa energia. Os alimentos, eles podem ter baixas substâncias nutritivas, baixo valor nutritivo, e pode ser que a gente não compense a nossa energia com esses alimentos e eles possam estar nos prejudicando. Tem músicas, como eu falei, músicas, filmes que minam a nossa energia. Então, quanto que a gente vai estar nos protegendo? A gente vai escolher estar ou não estar. As nossas escolhas vão determinar a intensidade dessa potência energética. Uma outra coisa que mina a nossa energia é a gente permitir com que a raiva do outro nos intoxique, que a mágoa do outro nos intoxique, que o mau humor do outro nos intoxique. Então é importante a gente ter uma força interna emocional para que a gente entenda que quando o outro está chateado, eu não preciso me chatear junto. Se o meu marido está chateado, eu não preciso me chatear junto. Eu posso simplesmente entender que o outro está chateado e manter a minha estrutura, o meu centramento. Como eu vou fazer isso? Entendendo que o que é dele, o que é meu. Entendendo que eu não sou responsável pela tristeza do outro,
pelo outro estar magoado, o outro é. E eu não preciso me sentir responsável por curar o outro, por fazer o outro se sentir bem. Deixa o outro se sentir desconfortável. Sabe, às vezes a gente quer que todos os dias seja um conto de fada. Às vezes a gente quer que todos os dias sejam perfeitos e isso prejudica a manter os dias perfeitos. Porque a gente cria uma rigidez e uma expectativa e qualquer coisa que sai do que a gente quer, a gente fica ruim. Então, aceita os dias de lua cheia, de lua minguante, de lua nova e de lua crescente. Aceita o verão e o inverno. Aceita os dias de fartura e os dias de não fartura. Aceita os dias de chuva e os dias de sol. Aceita os dias que tá tudo bem e os dias que não tá tão tudo bem. Vai passar. Todos os dias vão passar. E o que vai ficar nesses dias, os bons e os ruins, o de sol e o de chuva, é o que você fez desses dias. É como você se comportou. É como você agiu diante do sol e como você agiu diante da chuva. Porque como você agiu vai estar determinando a energia que você vai estar atraindo para a sua vida e o que você está manifestando ao seu redor. As nossas ações vão determinando o que a gente vai se tornando com a nossa perspectiva mais consciencial. Porque no mais profundo do nosso ser, existe uma verdade mais elevada. E a verdade mais elevada, que nem sempre é agradável escutar, né? A gente foge das verdades mais elevadas. E a verdade mais elevada é que tudo isso aqui é como um pensamento. Todo o nosso mundo tridimensional é uma perspectiva e é uma parte ínfima de quem nós somos. Nós somos seres multidimensionais, gigantes cósmicos, que parte de nós está esquecida dessa magnificência, desse estado gigante de existir. E todas as experiências estão, nos tentando fazer a gente despertar essas virtudes e esses atributos poderosos, sagrados e divinos dentro de nós. De paciência, de tolerância, de sabedoria, de discernimento. E aí, na medida em que eu vou agindo com virtudes, a minha vida vai se modificando e as pessoas ao meu redor, elas vão mudando a forma de se comportar. Os sábios, eles são seres que escolhem a mesma coisa todos os dias. Eles não mudam, eles são previsíveis. Eles são sempre amorosos e alegres. Independente do que aconteça com eles, eles vão ser amorosos e alegres. Eles vão ter sempre uma mensagem de amor, de positividade, de bem-aventurança. Eles vão ter sempre um sorriso e vai passar, minha filha, fique tranquila que isso vai passar. Continue no seu caminho, continue fazendo o seu melhor que isso vai passar. Então, os sábios são aqueles seres que continuam previsivelmente fazendo as mesmas coisas. O amor, a bondade, a leveza, o descomplicar da vida é o que é. E eu vou aceitar o que é e vou fazer o melhor que eu possa desse que é. Eu vou fazer o melhor que eu possa, o que está nas minhas, dentro do que eu posso fazer, daquilo que é. Mas se eu me revolto com o que é, eu não consigo sair do lugar. E eu vou dizer para vocês uma coisa, que dentro do meu trabalho, como eu trabalho lendo o subconsciente e desnudando e organizando o subconsciente, o consciente e o inconsciente em todo o quadro de todas as áreas das pessoas, eu encontro um padrão que combinado é o padrão que mais dificulta a pessoa a se mover, a se modificar e a reconstruir a sua energia.
É um padrão que não permite nada de bom ou minimamente as coisas boas chegarem na vida da pessoa. É um padrão que é como se fosse uma coisa que exclui o que há de bom para a sua vida. É como se você estivesse colocando para fora, de longe, para longe, as coisas boas da sua vida. E esse padrão é um padrão combinado de vitimização e resistência, teimosia, revolta. Um padrão combinado de revolta com vitimização. Vitimização é assim, ó. Eu sofro e não sei por que sofro. O mundo é injusto, a vida é injusta, as pessoas são injustas. Eu não sei porque eu tô vivendo isso não é pra mim, isso não é justo. Esse padrão, mesmo que a pessoa seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa que não está em casa, se lamuriando, mas uma pessoa que está ativa, que tem uma revolta e uma raiva, é um padrão de vitimização combinado com revolta. Esse padrão não deixa as coisas boas chegarem na vida dessa pessoa. A frequência vibratória afasta as coisas acontecerem. Então, caso você seja uma dessas pessoas, só relaxa e entende que a vida é o que é e as coisas são o que são e as pessoas são campos eletromagnéticos que atraem para si as realidades. Muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então só quieta e faz o seu melhor e esquece a vida do outro. Ah, mas o outro tem ou não tem. E daí? Faz o seu e continua se amando e começa a se amar, a se valorizar, a entender que você tem o seu potencial, que você é linda. Começa a sentir que você merece. Começa a sentir que você não precisa mais fazer o que seu pai quer, o que sua mãe quer para ser feliz. Às vezes a gente já cresceu, mas o nosso subconsciente está lá na nossa criança que quer ainda satisfazer os nossos pais inconscientemente. Solta os seus pais. Ama eles sem precisar seguir aquilo que foi da sua infância. Você pode soltar a sua infância e reconstruir aquilo que não serve para você. Aquilo que não funciona, aquilo que não deu certo. Agradece e segue transformando o que não deu certo. Não vai ter uma infância perfeita, não vai. Nem a de um príncipe e nem a daquela pessoa que vive em situações mais simplórias. Não vai ter uma infância perfeita. Não existe, eu nunca ouvi falar de uma infância perfeita. Inclusive eu já ouvi falar de uma infância assim, ó, meu pai me deu tanto amor que me prejudicou. Minha mãe me deu tanto amor que eu fiquei mal acostumada e agora eu quero que todo mundo me sirva. Não tem uma infância perfeita. Sabe por quê? Porque nós não estamos num lugar de perfeição. No lugar da terceira dimensão de perfeição, porque na perspectiva mais elevada tudo já é perfeito. Então, não tem uma infância perfeita, a gente vai ter que resolver algo dentro dela e perdoar, e soltar, liberar. Se eu ficar trazendo a minha infância, os meus defeitos, o defeito do pai, o defeito da mãe, eu não vou ser feliz. Então eu preciso trazer para mim o que funcionou e soltar o que não funcionou. Refazer o que não funcionou. Por isso é o que é. Quando eu entendo é o que é, eu paro de me revoltar. E aí eu tô com aquilo na minha realidade, na minha frente. Eu vou dizer, ok, é isso aqui que eu tenho, então eu vou fazer o melhor disso aqui. Se eu preciso estudar, eu vou estudar. Se eu preciso me dedicar a uma coisa, eu vou me dedicar a uma coisa. Se eu preciso curar essa revolta, eu tenho que curar essa revolta. Se eu preciso ser uma pessoa mais gentil, eu vou ter uma pessoa mais gentil. Se eu preciso trabalhar a minha segurança interna e a minha autoestima, eu tenho que trabalhar a minha autoestima. Mas eu não posso mais esperar os meus pais, depois que eu cresci, resolver a minha vida, porque isso não vai acontecer. Eles não souberam fazer isso quando eu era pequena, eles não vão saber fazer isso quando eu cresci. Então é importante a gente aceitar as coisas como são, e a aceitação, como eu já falei aqui várias vezes para vocês e para mim mesmo,
A aceitação não é uma perspectiva de parar e de estar inerte, dizer, ah, tudo bem, não vou fazer nada, as coisas são como são. Não. É o contrário. É um estado ativo de consciência, dizer, ok, o cenário é esse, o que é que a gente faz agora? Como a gente transforma, mas sem revolta. Então a aceitação é o estado de não revolta, de não injustiça, de não arrogância, de não prepotência, de não egoísmo. É um estado de humildade e dizer assim, ok, é isso aqui que eu tenho agora. Eu vou fazer uma limonada desse limão. Eu vou pegar as comidas que eu tenho na geladeira e vou fazer um remeliço aqui, um negócio aqui, vou fazer uma comida deliciosa do que tem. Eu vou pegar essa roupa aqui, eu vou refazer, vou botar uma tintura, vou refazer, vou pegar esse cabelo, vou dar um corte legal. Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Mas se eu tiver cabelo cacheado e eu me revoltar com o cabelo cacheado, quiser ter o cabelo liso, eu não vou ser feliz, eu tenho que aceitar o cabelo cacheado. E eu tenho que fazer dele o melhor que eu posso. Se eu tenho um cabelo liso e não quero ter um cabelo liso porque eu quero que eu tenha cabelo cacheado e eu me revolto, eu não vou conseguir ser feliz. Eu tenho que aceitar o meu cabelo liso, fazer um corte que eu me sinta melhor e acabou. Então eu preciso entender como aceitar as coisas como são, porque a não aceitação mina a nossa energia. A revolta destrói o nosso campo energético. Destrói o nosso campo energético. Como é que eu vou ter a força de atrair coisas boas se eu estou me destruindo com os pensamentos negativos sobre mim e sobre o mundo? O mundo pode estar um caos, mas dentro do caos tem luz. Porque existe arco-íris nos dias nublados. Existem coisas boas em todos os momentos. Existem coisas ruins também nos momentos bons. A gente pode sempre encontrar coisas boas em qualquer momento. Então não é que a gente não vai enxergar que eu só vou enxergar o que há de bom. Não é isso, eu vou enxergar tudo, mas eu vou me sintonizar com o que há de bom e vou aprender, potencializar e crescer o que há de bom dentro das situações. Eu vou ter discernimento e lucidez sobre tudo que está acontecendo e vou pegar aquilo que me cresce para eu aproveitar as crises para crescer. Sabe, nas crises, pessoas estão se dando muito bem vendendo máscaras, porque encontraram a oportunidade, entenderam rapidinho o que tinham que fazer. Na mesma oportunidade, na mesma experiência, pessoas crescem e pessoas morrem. Porque algumas pessoas aceitam a realidade e pensam como podem crescer com elas. Como podem aproveitar isso para manter o seu estado de prosperidade psíquica, emocional e física. E pessoas se deprimem e simplesmente destroem suas vidas. Porque oportunidade e criatividade nós temos que ter para reinventar a nossa estrutura. E a gente pode porque nós somos seres muito maravilhosos. Nós somos seres muito poderosos. E a gente poderia tirar de uma crise coisas boas para todo mundo crescer. Mas a gente está tão acostumado a olhar o que é negativo que a gente não enxerga como transformar uma oportunidade em um crescimento. Porque as crises elas são importantes também para gerar uma mudança de consciência que gera uma mudança numa sociedade inteira. Toda vez que existe algo muito cristalizado, tem que haver uma quebra, e essa quebra é chamada de crise. A gente está tão acostumado, às vezes, com um padrão que a gente não consegue viver o novo. A gente se desespera e paralisa. A gente tem que arrumar outras oportunidades para a gente conseguir se movimentar dentro de casa, trabalhando dentro de casa, numa nova realidade. Se isso for necessário, a gente vai ter que fazer isso. Não tem outra alternativa. E a gente vai crescer com isso. E se a gente voltar, e se a gente vai voltar a uma outra sociedade com uma nova perspectiva de vida. E a gente vai ter crescido. Mas se a gente só vê o lado ruim das coisas, a gente não vai conseguir crescer. E a gente está aqui na Terra para crescer. Então, mina a nossa energia a reclamar, 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 reclamar. Olhar o lado ruim. Acaba com a nossa energia. Então, em vez de você reclamar, encontre algo bom. E se você reclama, quando você perceber que está reclamando, para de reclamar. E coloca uma coisa positiva. Cada coisa que você falar de ruim, coloque 5 boas no lugar.
Cada coisa que você reclamar, coloque 5 coisas que você pode agradecer. Porque a gratidão traz renovação para o nosso corpo. A gratidão, o servir, o ajudar o próximo sem querer nada em troca, sabe? Aquela coisa que você doa porque você quer doar, quando é genuíno, quando é simplesmente uma coisa do fundo da sua alma, que você ajuda o outro, você cresce, você potencializa o seu campo de energia, o seu valor, a sua nobreza, a sua consciência. Meditação protege, oração protege. Pensar em anjos, em Deus, naquilo que para você é a espiritualidade mais elevada, cada um na sua linha, protege. Algumas coisas, alguns aromas protegem, sabia? Energeticamente e cientificamente falando, como eu falei para vocês, daquela experiência científica com cores, com músicas. Sim, as músicas podem proteger, por quê? Porque fazem a nossa mente vibrar em coisas positivas, aromas que você gosta, você pode se sentir protegido. E literalmente algumas plantas são criadas por Deus e elas têm energia. E existem plantas que protegem, existem aromas que protegem, existem cores que protegem, existem mantras que protegem, existem pensamentos que protegem os positivos. Então, o que mais que a gente pode... Sabe uma coisa que o que mais protege de tudo? Ai, nosso tempo acabou. O que protege mais do que tudo é a energia de amor. É não julgar o outro, é não culpar o outro. É você ser você porque você escolhe ser. E você deixar o outro ser o que o outro escolhe ser e fazer o melhor de tudo isso. Então, eu agradeço a presença de vocês e o carinho de todos vocês. Um beijo no coração e a gente se vê amanhã às 7h07, ou a gente se vê amanhã às 17h17 ou às 20 horas. Gratidão. Namastê. Uma linda noite para todos vocês. Fica com Deus.